Fala pessoal, Emblema aqui para mais um vídeo totalmente muito interessante e atrasado, infelizmente. O vídeo de hoje tem como base um vídeo que aconteceu que eu desenhei a Shipai, a personagem do meu mangá, e essa semana eu decidi trazer um pouquinho de como tá indo o mangá. Tá indo devagar, mas tá caminhando. E hoje a gente vai ver como é que é o início do processo em uns 2 ou 3 quadros mais ou menos de uma das folhas que eu tô praticando. Se vocês gostarem, eu posso trazer mais, mas não vai ser algo tão frequente pro canal. Então a gente vai começar aqui mostrando que eu abri o meu WhatsApp web. Vocês acabaram de invocar o Deus no WhatsApp. Eu tiro a foto no telefone, né? Eu desenho primeiro no papel e tiro a foto. Aí eu salvo aqui no computador. Escolho aqui uma pasta onde eu vou salvar as fotos do desenho. No caso eu vou estar salvando aqui, né? Bem, quando eu salvo a foto da câmera, ela vem em JPG. Infelizmente, ela não abre em alguns programas de edição. Então eu tenho que jogar aqui para esse programa onde eu vou converter em PNG. Então eu pego a foto, né, que eu vou, no caso eu vou sublinhar, basicamente, e converto para MPG. Depois de convertido, a gente abre aqui o Photoshop, que é o programa que eu uso. Existem outros que o pessoal acha mais eficaz, mas eu prefiro particularmente o Photoshop, já que eu tô familiarizado mais com ele. Então eu crio um quadro bem grande e passo a imagem do desenho para cá. Então, para vocês verem o tamanho do quadro que eu criei, para ficar em uma boa resolução. Quando eu vou criar a folha, ou melhor, antes de criar a folha em si, Foda-se apenas. então a gente vai começar, eu basicamente só tô aumentando aqui a imagem, né, para poder ter uma boa resolução e saber qual quadro eu vou desenhar. Como eu tenho um carinho maior pela Shipai, nesse momento eu decidi desenhar primeiro ela, esse quadro onde ela tá amordaçada e percebendo o que vai acontecer. É um quadro meio cômico, mas eu achei que ficou um dos mais bonitos quando eu comecei a desenhar. Basicamente porque tem vezes que eu não consigo manter o meu traço e ele modifica. Inclusive vocês vão perceber que as primeiras folhas, elas têm um traço um pouco diferente do restante. Porque como eu tô muito ocupado com a vida e com os vídeos do canal e gravando algumas coisas, eu não consigo desenhar algumas folhas no mesmo dia, então acaba que eu acabo deixando uma folha para terminar em um mês. Não é porque eu tenho preguiça, eu não sou o Kentaro Miura, que já nos deixa no céu agora. Espero que esteja tudo bem com ele lá. Mas às vezes é muito difícil ocupar. E todos os vídeos dessa gravação foram feitos durante uma semana. É porque eu tenho realmente um tempo bem limitado. Então, nesse momento eu tava fazendo a parte que eu mais gosto de fazer dela, que é o cabelo. Já que o cabelo dela é sempre mais ou menos confuso, já que ele tem tipo uma franja curta na frente, só que é uma franja dividida, né? E eu gosto também de fazer esses detalhes do cabelo, né? Que antigamente, quando eu era mais jovem, eu não ligava pra isso. Por exemplo, ela tá aqui com a mordaça, né? Que eu tô desenhando agora. Você vê que eu comecei a desenhar meio que uma volta ali, como se fosse cabelo, porque o pessoal prendeu a boca dela em, tipo, por cima do cabelo, com tudo. Então o cabelo ele fica preso nessa mordaça também. No caso, eu não tava me ligando nesse detalhe no início do mangá. Quando eu comecei a desenhar de novo, eu percebi que faltou esse detalhe. Não tinha lógica os caras pegar o cabelinho dela, arrumar pra mordaça ficar por baixo. Então eu percebi que eu cometi esse erro, mas na frente do mangá eu comecei a corrigir. Então coisas assim que a gente não repara, não corrige na hora, pelo menos eu, né? Não vou incluir você nessa. Então eu continuei desenhando o cabelo dela, que é uma das partes que mais gosto. Já que vocês gostaram tanto que eu falei da Shipai, né, no último vídeo, eu vou falar um pouquinho dela, mais um pouquinho dela aqui. No momento atual dessa história, ela acabou de ser encontrada por dois caras. Um chamado Hector, que vai aparecer nesse vídeo, e um chamado Crow, que quem me acompanha nas redes sociais já deve ter visto ele, que ele é basicamente um cara que usa a máscara da peste bubônica. Mas eu vou falar mais do Hector, já que é ele que aparece desse vídeo e não deu tempo de desenhar o Crow ou começar a desenhar ele, já que ele tá nessa página do mangá, só que não deu tempo de começar o quadro dele. Bem, falando um pouquinho mais sobre a situação do Shipai, né? Nesse momento da história, ela acabou de ser recapturada. Ela, sim, algumas pessoas imaginam, né? A história se passa em um momento do mundo onde os magos, e pelo menos os magos, estão desaparecidos. Então, em algum momento, a Shipai, ela entregou o jogo que ela vinha de um vilarejo de magos. A partir daquele momento, ela começou a ser caçada. Muita coisa aconteceu nesse tempinho até o
o início do mangá, que é mostrado na história, mas ela tá dessa dupla, né, o Hector e Crow, que basicamente servem não é o nome empresa, mas servem a uma seita, vou chamar seita, mas é algo bem grande, é como se fosse a Cruzada, mas tem outro nome, eu esqueci, a história é minha, mas eu esqueci, e eles decidem capturar a Shipai e torturar ela. Não, eles não torturaram ela, eles decidem levar ela pra ser torturada, pra poder revelar as coisas sobre os magos, descobrir se ela tem alguma propriedade mágica que ela pode meio que ensinar a eles ou tirar dela. Então, no caso, eles ainda estão levando ela para a base central. No meio disso tudo, durante a noite anterior, ela fugiu. Isso não é mostrado no mangá, mas talvez eu mostre, já que o mangá é uma one shot e muita coisa pode ser modificada. Ela tá fugindo e conseguem recapturar ela. Só que dessa vez eles amordaçam ela e amarram ela nos braços, porque da última vez só amarraram as mãos. Então, nesse momento, eu tô meio que pintando, né, a roupa, né, dela. Então, depois que eles recapturam ela, tá tudo tranquilo e tal. E nesse momento ela age mais de um jeito palhaço, já que ela basicamente sempre foi assim. Ela nunca teve que lidar com a maldade do mundo, já que ela sempre esteve num domo onde os magos se escondem já vai fazer anos. Basicamente é isso que eu posso falar da história, porque se eu falar mais vai ser spoiler. Mas nesse momento eu tô pintando a roupa dela, né, que é de um cinza. Eu meio que decidi fazer a capa, né, a capa onde tem ela colorida. Ela é ruiva, com os olhos castanhos. Os olhos dela originalmente eram verdes, mas eu mudei isso pra se tornar algo mais pé no chão. Não que pessoas com olhos verdes não sejam normais, mas é tipo aquele lance do Naruto, tipo, o cara loirinho de olhos azuis e quem o pessoal tem a chota pegando fogo é o cara normalzinho de cabelo preto. Então, no caso, eu decidi deixar ela de olhos castanhos, normais. Por um tempo eu pensei em mudar a cor do cabelo dela de ruivo para um preto, mas eu decidi deixar assim porque o ruivo ficou muito fofinho nela. E então ele permaneceu. No caso, essa roupa cinza, ela tem essa mesma coloração na versão colorida, porque, como eu já disse no vídeo dela, ela meio que é uma empregada, né? Ela não é uma maga necessariamente desse universo, ainda pelo menos. Optei por isso, e nessa parte eu comecei a fazer a sombra do cabelo da Shipai, já que a luz ela meio que vinha de cima nessa hora. E basicamente eu só vou estar fazendo isso da parte da Shipai, fazendo as sombras e tudinho. Esse quadro eu particularmente gostei muito dele. Eu gostei de como ficou o cabelo da Shipai, meio arrepiado, já que o cabelo dela é realmente bagunçado. Tive um pouco de cuidado pra sombrear direito, porque basicamente esse é o primeiro mangá que eu tô fazendo em anos. O primeiro mangá que eu fiz realmente publiquei, que eu lembro que eu publiquei. Eu já fiz até um vídeo aí no canal dele, mas essa one shot, eu tô tendo um cuidado maior com ela e tal. Por isso que eu desenho primeiro no papel e depois jogo pro computador. Às vezes vocês veem que eu meio que faço uma modificação aqui e ali, porque eu vejo que depois de um tempo, né, já que o período que eu desenho a folha e vou terminar digitalmente é longo, devido ao meu curto tempo disponível. Eu acabo modificando algumas coisas no próprio computador mesmo, no próprio desenho digital, para ficar melhor e ficar um pouco mais compreensível e o traço me agradar mais. Então nesse momento eu fiquei só sombreando mesmo, que é um trabalho um pouco que eu não entendo muito, né, mas eu tento dar o meu melhor, já que através dessas cores eu vou poder transmitir um desenho mais vivo, apesar de ser só no preto e branco. Então basicamente eu não tenho muita coisa que falar aqui e eu vou deixar basicamente o vídeo rolar. Então eu volto no próximo. E aí, estamos mais um dia aqui, né, prontos para fazer mais um quadro dessa página, né, mas infelizmente teve um problema. Eu continuei avançando, mas eu acabei perdendo uma gravação, infelizmente do nada, o programa não quis mais abrir para poder salvar a gravação. Então a gente pega esse desenho mais ou menos já quase todo sublinhado, mas vocês perderam a nuance que eu acabei fazendo, uma diferença do desenho digital pro desenho do papel, onde o desenho do papel ele é mais cabeçudo e ele tem a cabeça mais pra frente. Eu acabei corrigindo isso também, acabei corrigindo um pouco da roupa ali, que ele tem meio que uma gola meio alta, eu corrigi isso. Corrigi muita coisa, se você reparar aí no vídeo dá pra ver que a gola é um pouco maior e aí eu decidi fazer do jeito correto. Eu basicamente faço sempre isso, eu sempre desenho um corpo quase inteiro do personagem pra ter uma noção de como a roupa vai se encaixar nele, a posição. Só que aí o desenho tá quase finalizado no caso, então não deu pra acompanhar essa nuance de mudança que eu tive que fazer. E esse que eu tô desenhando agora, tentando botar mais rachuras na armadura dele, é o Hector.
O Hector ele já sofreu diversos designs, mas ele sempre teve esse cabelo longo em cima, que raspado dos lados, tipo o Levi. Eu acabei reparando isso quando eu tava fazendo esse desenho no dia, que sem querer eu acabei fazendo uma cópia do Levi que não é uma cópia boa, tipo, não boa em qualidade, mas não em personalidade. Ele é uma pessoa totalmente arrogante. Ele considera que a Shipai devia ser morta. E nesse momento ele insinua algo horrível que faz a Shipai gritar de medo. Da dupla, ele é o cara mais arrogante e chato e presunçoso. Enquanto o Crow, ele é uma pessoa mais neutra, calma, no normal. Durante as lutas, eles meio que se complementam, mais ou menos, já que o Hector ele tem uma fraqueza, mas ele compensa isso com as habilidades dele, que são com chicote. Enquanto o Crow, ele basicamente ele não consegue ser um lutador de longa distância, então para isso eles se complementam. Nesse momento eu comecei a desenhar o segundo quadro dele, onde basicamente eles estão andando, e o Hector se vira e fala, né, ele ameaça meio que a Shipai ali, e nesse momento eu deixei o outro quadro que eu já tinha feito do lado, pra ter uma ideia de tamanho, pra tentar manter aquela ideia de proporção. Só que é meio difícil, né? É a primeira vez que eu tô fazendo isso na vida a sério, mas eu tô tentando achar um jeito. Nesse momento eu comecei a desenhar, né? Sublinhar tudinho no Hector, esse desenho. Mas no fim vocês vão ver que eu apaguei tudinho e refiz de novo, já que eu vi que não ficou um resultado legal. O formato da cabeça, do queixo, ele ficou muito diferente. Inclusive eu botei essas linhas azuis pra, tipo, manter um tamanho no nariz dele, que eu ia ser visto como o de guia pra ficar bacana. Mas depois eu ia modificar, se fosse preciso, no computador. Coisa que infelizmente eu não sou muito fã, mas eu preciso fazer, né? Às vezes. Nesse momento eu tentei refazer de novo o formato do rosto, tentei fazer mais fino. Vocês podem ver que, comparando com a grossura do rosto do desenho, do papel, ele tá mais grosso. E nesse momento eu tentei fazer um olhar mais demoníaco, mais ameaçador, mais saliente, mais obsceno. Não tava dando certo, não tava me agradando. Eu fiz algumas vezes, né? Mas uma coisa que eu só tava meio inculcado de fazer era a boca dele, com dentes salientes pra fora. E eu com aquelas caras demoníacas. Mas vocês vão ver que agora, finalmente, eu aceitei, eu consegui achar uma expressão do olhar aí que ficou muito bacana. Eu fui finalizando ele. Bem, eu vou falar um pouquinho da história do Hector, enquanto o desenho tá rolando, né? O Hector, como eu já falei, ele tem habilidades absurdas com o chicote dele, que possui uma grande clava no final dele. Tanto que o chicote dele tem mais de 5 metros de tamanho, e ele consegue dominar perfeitamente aquele chicote. E ninguém sabe exatamente porque que ele entrou pra essa seita, pra servir o exército junto com o Crow, e ninguém sabe porque que ele e o Crow se dão tão bem, apesar de tipo eles terem personalidades bem diferentes. O Hector, ele nunca foi um lutador muito bom corpo a corpo, mas por algum motivo estranho e diferente dos demais cavaleiros que estão servindo nessa seita, ele não possui nenhuma habilidade sobrenatural, não fez nenhum pacto, não foi modificado. E nesse mundo existem algo chamado modificações, mas vai ser explicado no decorrer da história. Ele é simplesmente um humano normal que estranhamente tem um ponto fraco muito visível, mas ele compensou isso com as suas habilidades. Ninguém sabe por que ele treinou tanto para ser tão hábil com o chicote, nem mesmo o Crow, apesar de aparentemente eles estarem anos juntos andando pelo mundo, e em algum momento é meio que deixado claro que eles sempre andaram juntos antes mesmo de fazerem parte dessa sociedade, e basicamente eles não gostam muito de ser mercenários, apesar de tipo o Hector ser bastante sádico às vezes. O Hector, ele é um personagem não muito misterioso, o passado dele é bem simples, mas por algum motivo ele não gosta de mencionar, contar a história da vida dele pra ninguém, nem mesmo pro Crow, porque eu vou falar, o Crow ele já contou toda a história da vida dele e o Hector conhece o Crow muito bem, enquanto o Crow ele conhece só o Hector no dia a dia, sabe? Ele sabe como o Hector vai agir e tal, mas ele não entende o que motivou o Hector a viajar pelo mundo e sem nunca voltar pra casa. Então, mas ele também não exige muito, né? Ele não pressiona o Hector pra contar, né? Porque depois de muito tempo juntos, eles acabam confiando um no outro e as suas habilidades complementam um ao outro no combate. Apesar de tudo, apesar de sua personalidade agressiva, explosiva e arrogante, ele é um bom companheiro, se importando demais com o Crow, e o Crow demonstra mais visivelmente que ele se importa com o Hector. Não que o Hector não se importe com o Crow, o Hector se importa muito, mas ele faz piadas, é arrogante e provoca o Crow. O Crow ele não leva nada a sério, às vezes ele fica um pouco ofendido, mas ele sabe que a brincadeira é do Hector. Então eu não posso falar muito da história de origem do Hector, porque é algo que eu vou usar
no futuro. Então isso precisa ser guardado a 7 chaves. Inclusive, esse corte de cabelo dele tem mais ou menos uma motivação dele fazer assim. Basicamente é isso, né? Se você gostou desse vídeo mais simples, desse vídeo falando sobre um futuro mangá que poucas pessoas vão ler. Esses são 2 personagens, né? Mais um personagem que eu meio que apresentei meio rushado sobre esse mundo de Spy, mas que vai ser um dos personagens bem interessantes nessa one shot, que vai meio que fazer parte. É aquele lance, se você ama ou odeia, tem que amar ou odiar o cara a partir de hoje. Bem, pessoal, o vídeo vai acabar por aqui. Muito obrigado por ter assistido e... não sei, me siga no Instagram, porque eu tô compartilhando lá. Eu vou voltar a compartilhar lá, porque essa semana foi bem corrida. E tá tendo um projeto bem interessante aí da galera, que eu vou acabar divulgando aqui no canal no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir e compartilhe o vídeo aí pra algum amigo que você acha que vai gostar desses desenhos que eu tô fazendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Não desculpo não, homem é escroto. Veio demais pra ser feminista. Homem tem que se fuder, todo machista. Sua rola verde é fodida. Não olha pra minha coxa, eu vou chamar a polícia. Eu odeio homem, vai se pegar tudo. Aí, galera, já ativou o sininho?